Você que está cansado, sem forças para prosseguir, há uma esperança de mudar, enfim, pois Jesus está te chamando do jeito que estás. Posso ouvir Ele lhe dizer: meu filho, venha a mim. Oh, vem, meu filho, venha a mim. Tu pode ser um novo homem. Tu és tudo para mim. Morri na cruz por ti. Oh, meu filho, venha a mim. Não há por que fugir assim. Deixa eu tentar te fazer feliz. No céu anjos cantam glória. Se alguém se arrepende aqui, cânticos de vitórias podem se ouvir. Seus pecados são perdoados. O céu está feliz. Posso ouvir Ele me dizer: meu filho, vem a mim. Oh, vem, meu filho, venha a mim. Tu pode ser um novo homem. Tu és tudo para mim. Morri na cruz por ti. Oh, meu filho, venha a mim. Não há por que fugir assim. Deixa eu tentar te fazer feliz. Oh, meu filho, venha a mim. Tu pode ser um novo homem. Tu és tudo para mim. Morri na cruz por ti. Oh, meu filho, venha a mim. Não há por que fugir assim. Deixa eu tentar te fazer feliz. Amém. Feliz sábado a todos. Tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui para juntos podermos estudar a palavra de Deus. Obrigado, Juliano, pelas bondosas palavras. O Juliano sempre muito gentil. Eu me chamo Celso Cabrini Júnior, tenho 25 anos, tô noivo, caso esse ano em nome de Jesus, amém? Tem um som?
Tá. Eu sou assistente, né, como o Juliano falou, do Departamento de Publicações e, com a graça de Deus, nós estamos à frente do projeto 120 Dias em Missão, que eu vou explicar para vocês de uma forma bem breve o que é. A Coportagem, quando ela surgiu, o intuito dela sempre foi e continua sendo levar o evangelho para todas as pessoas da forma mais rápida possível, para que mais e mais pessoas venham a conhecer a Cristo. Todos os países do mundo, com exceção dos Estados Unidos, onde a mensagem chegou, com exceção dos Estados Unidos e do Chile, a mensagem adventista ela chegou primeiro através dos colportores. Para vocês terem ideia, no Brasil, na década de 40, mais ou menos, tem uma história de um colportor que ele ia na associação, buscava os livros de jegue, colocava livro naquele jegue para durar pelo menos uns 3 meses e ia para o meio do mato vendendo nas fazendas. E por onde esse colportor passava, ele deixava igrejas fundadas. E o nosso sonho é fundarmos uma nova igreja aqui na região através do trabalho dos colportores. Amém? E nós contamos com a ajuda da igreja para isso. Existem pessoas que sentem o chamado de colportar, e se você tem esse desejo, nos procura ao final do culto. Mas eu gostaria de contar para vocês um pouco do que os colportores estão fazendo. Nós chegamos aqui na região na primeira semana de março, mas por conta da pandemia, infelizmente, a gente não pôde começar o trabalho de forma imediata, né? A gente, infelizmente, precisou dar uma segurada. E aí a gente estava com poucas pessoas e, de fato, nós começamos em abril o trabalho aqui, no início do mês de abril. E para honra e glória de Deus, irmãos, com 6 pessoas, até o momento nós já conseguimos mais de 60 pessoas que querem estudar a Bíblia. Amém? Mais de 60 em apenas um mês. E agora, a partir do mês de maio, na verdade deram 3 semanas no nosso trabalho aqui, né? Mas a partir do mês de maio, nós teremos aqui 40 pessoas para trabalhar. E o nosso sonho é a gente conseguir levantar mais de 1000 estudos bíblicos aqui na nossa região. Amém? E nós contamos com as orações de vocês para que nós possamos realizar esses feitos. Deus tem muito para realizar aqui ainda através do trabalho dos colportores. Por favor, irmãos, orem pelos colportores, para que mais e mais pessoas possam entregar a vida a Cristo através do nosso ministério. Eu gostaria de estudar com vocês hoje na Palavra de Deus um texto que ele faz parte de das partes da Bíblia que é mais debatido atualmente, um dos textos mais polêmicos, mas que, na minha opinião, revela uma verdade muito importante para o tempo que nós vivemos hoje. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 14, e nós iremos ler do verso 1 ao verso 5. Gostaria de agradecer a você que está nos assistindo pela internet, tá bom? Abra sua Bíblia também. Se você estiver assistindo no celular, não abra o aplicativo, senão você vai perder a transmissão, tá? Mas pega a sua Bíblia, ou se você estiver no computador, pode usar seu celular, mas acompanhe conosco, por favor, não apenas ouça, mas abra a tua Bíblia, por gentileza. Apocalipse 14, do verso 1 ao verso 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala assim, escola sabatina. Então todo mundo achou, né? Com a Bíblia aberta, por favor, feche seus olhos e vamos ter mais uma palavra de oração. Oremos. Eterno e grandioso Deus, maravilhoso e bom Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado porque neste dia, a despeito das dificuldades que o planeta enfrenta, nós podemos nos reunir na tua casa, Senhor, com a liberdade de honrar e glorificar teu santo nome. Te pedimos que a tua presença seja sentida nesse meio. A gente sabe que o Senhor está aqui. Então, por favor, Pai, tire de nossa mente toda distração, todas as dificuldades para que a gente nos foque na tua palavra. Nos abençoe, pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula.
Quem são os 144 mil? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. E a Igreja Adventista, ela reconhece que existem 3 possibilidades, tá bom, para esse grupo. Só que eu não vou falar dessas 3, vou falar de uma delas. Só que muitas pessoas aí fora falam quem são. Tem gente que olha e fala assim, os 144 mil são 144 mil pessoas que nunca pecaram na vida, são o último povo de Deus nessa terra, e quando tiverem 144 mil pessoas na terra que não pecaram, Jesus volta. Não é esse grupo, tá bom? Não são essas pessoas. Então, também tem gente que acredita que os 144 mil são 144 mil vegetarianos estritos que, por cumprirem fielmente a reforma de saúde, são pessoas que, por causa deles, Jesus volta. Mas, irmãos, a salvação não é pela soja. Então, esse também não é o grupo, tá bom? Quem são os 144 mil, então? São um grupo especial do final dos tempos. E para a gente saber quem são essas pessoas, nós precisamos conhecer as suas características. Vou dar um exemplo para vocês. Se alguém pergunta para você hoje quem é o Juliano, o que você diria? Olha, é o marido da Alice, né? Esse homem simpático, casado com essa mulher simpática, que vivem a vida cumprindo a missão. Tem gente que pode olhar e falar assim, é um estudante de teologia que veio para Campinas recentemente, há 3 anos mais ou menos, né, Juliano? Para poder ser comportor e foi para o curso de teologia. Tem gente que pode olhar e falar assim, o Juliano é um membro lá da igreja do Jardim Baronesa. Pelas suas características, aquilo que você faz, as pessoas conhecem quem você é. Da mesma maneira, se perguntarem quem eu sou, é o menino que é natural de Arthur Nogueira, que era desbravador, que é filho de um eletricista, que se tornou comportor, hoje é pastor. As pessoas te conhecem pelas suas características e aquilo que você faz. Da mesma maneira, nós podemos descobrir quem são os 144 mil, lendo na Bíblia o que eles fazem e quem eles são. E eu separei para vocês 3 características dos 144 mil para nós estudarmos nessa manhã e a partir disso descobrirmos quem eles são. Tudo bem? Está preparado para a gente descobrir? Primeira característica deles se encontra no verso 4. A primeira característica que eu gostaria de explorar, tá bom? Está no verso 4. Diz assim, verso 4 e 5, tá bom? São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Quando a gente lê esse relato dos 144 mil, nós somos tentados, de primeira impressão, a achar que são pessoas santas por não ter nenhum tipo de pecado. Nós temos a tendência, irmãos, de encarar a santidade como ausência de pecado, não é verdade? Muitos somos motivados por alguns textos da Bíblia. Por exemplo, tem um texto do Antigo Testamento que diz assim, sereis santos porque eu sou santo. Como Deus não peca, a gente entende que santidade é ausência de pecado. Só que santidade tem vários tipos de significativos. São várias coisas que nos ajudam a entender o que é santidade. Uma delas é a ausência de pecado. Só que aplicada para o ser humano, não tem como a gente dizer que santidade é ausência de pecado. Porque nós temos uma natureza pecaminosa que nos faz pecadores por nós mesmos. Porque pecado não é aquilo que eu faço. Pecado é a natureza que impera na minha vida. Você não é pecador por cometer pecados, você comete pecados por ser pecador. A criança mais inocente e fofa da face da terra já é um pecador. Então, o que significa ser santo? Ser santo na Bíblia significa ser separado para um propósito. Santidade não tem a ver com aquilo que você faz, mas tem a ver com aquilo que você foi chamado para fazer. Vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro deles, por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Todos encontraram? Sim? 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só até aqui. Se a gente vem até esse ponto, quando Pedro está olhando para a igreja dizendo o seguinte, vocês são nação santa, vocês foram eleitos, vocês são exclusivos de Deus. A gente pode até olhar e pensar, a gente está num patamar superior,
né? Nós somos pessoas diferenciadas. Só que o texto ele continua. Quando o texto continua, ele diz o seguinte: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, por que nós somos eleitos? Por que nós somos santos? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Santidade, irmãos, não tem a ver com aquilo que você faz, mas tem a ver com aquilo que você foi chamado para fazer. Não tem a ver com o pecado que você comete ou deixa de cometer, mas tem a ver com a mensagem que você foi chamado para pregar ou que você às vezes escolhe não pregar. Diante disso, onde entra o pecado? Qual que é a função do pecado, né, nesse sentido? Poxa vida, eu posso fazer qualquer coisa que eu vou continuar sendo santo? Nós precisamos entender, irmãos, que existem coisas que nós fazemos na nossa vida que não necessariamente são pecados, mas que por nos afastar do propósito pelo qual Deus nos chamou, nós devemos deixar de fazer. A igreja aqui tem muitos jovens, sim ou não? Sim? Muitos adolescentes também? Não, tem mais jovens, né? Muitos pais eles começam a sofrer quando o filho pega a idade dos 12 anos, né? Que começa a ser aquela idade dos questionamentos. Ah, pai, por que fulano pode ir em tal lugar e eu não? Tem muita gente que faz isso. Por que ciclano pode usar tal roupa e eu não? Por que Beltrano pode fazer tal coisa e eu não posso? O problema da nossa religião moderna é que a gente quer pautar a vida no pode ou não pode. E quando nós paramos de pautar nossa vida naquilo que a gente pode ou não fazer, naquilo que afasta ou nos aproxima do cumprimento do nosso propósito, a coisa muda. Por que nós não bebemos determinadas bebidas? Porque se nós fizermos isso, o nosso propósito de levar a mensagem às pessoas vai ser prejudicado. Por que nós não comemos determinados alimentos? Porque se nós fizermos isso, o nosso propósito de levar a mensagem para as pessoas pode ser prejudicado. Determinado vestimento. Irmãos, eu vou ser muito sincero. Eu comportei um período na Bahia, né? E lá na região onde eu comportei na Bahia, eles tinham uma briga muito grande por conta de maquiagem, por conta de comprimento de roupa, todas essas coisas. Mas enquanto a gente não conscientizar os jovens da nossa igreja e os adultos também do propósito para o qual nós fomos chamados, não adianta nada você querer medir a roupa das pessoas ou ver o que está na cara das mulheres da nossa igreja, porque não adianta. Se as pessoas não têm consciência do propósito, Deus pode descer do céu e falar o que você deve ou não deve fazer, e não vai adiantar nada. Porque o que deve moldar a nossa vida, o que deve guiar os nossos passos, não é necessariamente uma lista do que a gente faz ou deixa de fazer, mas uma lista daquilo que nós fomos chamados para fazer ou não. Os 144 mil, eles são santos, sim, não por aquilo que eles vestem, comem ou ouvem, mas por aquilo que Deus chamou eles para fazer. Primeira característica dos 144 mil, eles são santos. Não por ausência de pecado. Eu acho muito curioso. E quando a gente vê no verso 5, né, do capítulo 14, fala assim, ó, não se achou mentira na sua boca. Se eu perguntar aqui na igreja se alguém nunca mentiu, se você levantar a mão, você está mentindo na hora. Porque a mentira faz parte do cotidiano do ser humano. Já parou para pensar nisso? Existem dois tipos de mentiras. O primeiro tipo de mentira é a mentira social. E a segunda é a mentira deliberada. Qual que é a diferença de uma e outra, né? A mentira deliberada é aquela história que as pessoas inventam para se livrar de problemas. Amor, onde você estava tal hora? Não, eu estava na casa de fulano. Não estava, que eu estava falando com ele no telefone, você não estava lá? Isso é uma mentira deliberada. Mas tem a segunda, né? Que é aquela mentira social. Que são mentiras que nós contamos, e eu me incluo nisso, para fugir de situações constrangedoras. Pensa assim. Você acordou de manhã atrasado para ir para o trabalho. Acordou atrasado, acordou na pressa, né? Quando levantou da cama, foi sair do quarto, deu com o mindinho no batente da porta. O dia já não começou muito legal, né, irmão? Aí seu filho vem te abraçar com aquele copo de cevada com leite, assim, naquela tua camiseta branca e derrama tudo. Aí você já briga com a criança, tua esposa briga com você pela falta de paciência, você briga com a esposa também. Sai para ir para o trabalho. Chega no trabalho, o cara te fecha no trânsito, você quase bate o carro, discute lá, chega seu chefe e olha assim, cara, tá tudo bem, você chegou atrasado? Não, tá tudo ótimo. Você não tá legal, mas você não quer perder tempo para explicar todos os motivos ou falar. Isso é mentira social. E os 144 mil não se achou nenhum tipo de mentira na boca. Quem de nós pode falar isso? Ninguém. Então, irmãos, santidade não é ausência de pecado, é propósito.
Só que aí vem um segundo ponto. Qual que é a segunda característica dos 144 mil? Quando a gente volta aqui no verso 3, na segunda metade do verso 3, diz assim: e ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Quem foram essas pessoas compradas e qual foi o preço? Volta a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, no capítulo 5, agora. Apocalipse, capítulo 5, no verso 9. Todos encontraram? Diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha só, ser comprado é ser remido e lavado no sangue de Jesus. E é por isso que os 144 mil não possuem pecado no seu relato, porque eles foram comprados pelo sangue de Cristo. Os 144 mil são um grupo de pessoas que foram justificados por Deus. E o que significa ser justificado? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 3. Romano 3, versos 23 e verso 24. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ser justificado é ser declarado justo. Mas quem pode ser declarado justo tendo em vista as coisas que todos nós fazemos? Quem pode ser declarado justo tendo em vista a natureza pecaminosa que nós temos? Eu vou explicar isso para vocês. Primeiro de tudo, o verso começa dizendo que todos pecaram. Então, o pecado, ele é um elemento comum a todos os seres humanos. Todos. Todo mundo é ruim. Eu sou uma pessoa péssima. E eu só posso ter a propriedade em dizer isso na frente das câmeras e na frente de vocês, porque eu sei que todos nós somos. Todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer, diz a Bíblia. Mas o que significa ser justificado? A Bíblia diz que nós somos justificados gratuitamente pela graça mediante a redenção. Nós somos declarados justos por conta da graça de Deus mediante a redenção que Cristo já operou na nossa vida. Mas o que significa ser redimido? Quando nós falamos da ação de Cristo em favor dos seres humanos, a gente costuma dizer muito que Jesus nos salvou. Certo ou errado? Certo, a gente diz que Jesus nos salvou. Só que dizer que Jesus nos salvou reduz muito a obra de Cristo por mim e por você. E eu vou explicar para você mostrando a diferença entre salvação e redenção. Vamos supor que a família do Juliano, e aqui eu vou usar o Juliano de exemplo porque ele é meu amigo, tá? Mas vamos supor que o Juliano, a Liz e os 2 filhos foram para a praia um dia. Resolveram ir para a praia passear, foram lá para Ubatuba, para a praia. E quando eles vão para Ubatuba, eles resolvem ir para uma praia específica lá que chama Praia de Itamambuca, que é a praia mais perigosa de Ubatuba, que tem ondas muito fortes, é bem complicada a situação. E tem um alerta lá dizendo o seguinte, ó, proibido entrar nessa área, pois essa área é muito perigosa. E aí, o Felipe, o filho do Juliano, resolve pegar e entrar na água. Ele fala, pai, eu aguento nadar, eu sou corajoso, pega e vai para esse lugar. E quando ele chega nessa parte, ele começa a nadar e ele começa a ser mandado para o fundo. E vai sendo levado para o fundo do oceano. E chega um determinado momento que ele tem cãibra. E ele não consegue mais nadar voltando para a praia. Quando o Juliano vê essa situação, ele fica desesperado. Ele fala, eu preciso salvar o meu filho. Ele pega, coloca um colete salva-vidas, pega a boia para poder salvar as pessoas e entra na água. E começa a nadar desesperado atrás do Felipe. Quando ele chega no Felipe, ele entrega a boia para o Felipe e ambos conseguem voltar para a praia. Isso é salvação. Quando existe uma pessoa em perigo, outra pessoa intervém para ajudá-lo e os dois saem com vida. Mas vamos supor que o Felipe não aprendeu a lição entrando na praia, na água a primeira vez. E ele resolve de novo ir para o mar. E ele começa a ser levado para o fundo. E vai cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe. E agora o mar começa a levar ele para a lateral e ele percebe que está indo em direção às pedras. E ele está se afogando. E o Juliano novamente se levanta para poder salvar o seu filho. Ele vai e começa a nadar em direção a ele.
Quando ele vê que está chegando próximo às pedras, ele não consegue mais ter tanta facilidade para chegar próximo a ele. E agora o Juliano começa a ter câimbras também e não consegue mais nadar direito. E ele só tem uma boia. E ele precisa escolher ou salvar ele ou salvar o próprio filho. E ele entrega essa folha para o filho dele. O filho dele volta para a praia e o Juliano afunda e falece. Nisso aconteceu a redenção. Porque a redenção é uma vida por outra. Redenção não tem como um dos dois sair ileso. Redenção é quando um morre para poder deixar a vida do outro, para poder poupar a vida do outro. E foi isso que Cristo fez por mim e por você. Nós somos declarados justos. Sabe por quê? Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou por mim e por você, Ele permitiu que nós vivêssemos a vida que era destinada a Ele, porque Ele tomou a nossa condenação. Sabe o que significa? Significa que quando Deus olha para você, Ele enxerga o próprio Cristo. E é por isso que a sua ficha é limpa. E é por isso que os 144 mil não tem mácula. Porque quando Deus olha para eles, eles enxergam a Cristo. Sabe o que significa? Vou explicar para vocês de uma outra maneira. Imagina que Deus me livre e guarde a Liz, ela venha a falecer. Quando uma pessoa morre, na hora a ficha é passada no céu. Porque é naquele momento que é determinado se a pessoa está salva ou está perdida. E se ela falece, quando Deus estiver lá no trono dele julgando a todos, ele vai puxar, eu gosto de imaginar, né? Eu fico imaginando Deus abrindo a gaveta do almoxarifado do céu, pegando a ficha da Liz, e aí ele vai abrir a ficha dela e vai ler o seguinte: bom, a Liz, 33 anos, morreu aos 33 anos, sem nenhum pecado, nasceu em Belém da Judéia e morreu com 33 anos crucificada numa cruz. O que está acontecendo? Sabe o que acontece? Quando Jesus olhar a minha ficha e a sua ficha, quando Deus olhar a nossa ficha, Ele vai ver impresso o caráter de Cristo. E isso é ser justificado. É ser declarado justo porque nós aceitamos aquilo que Cristo fez por nós. Quando a gente pede perdão para Deus, nós estamos simplesmente expressando o arrependimento, aceitando a obra que Cristo fez por nós. E é nisso que cabe o nosso papel na salvação. Sabe o que é? Aceitar a justiça de Cristo em favor de um pecador. Os 144 mil, eles não têm pecado não por aquilo que eles fizeram, não por aquilo que eles deixaram de fazer, mas por conta de terem aceitado a obra de Cristo em favor deles. E aí começa a chegar mais próximo de nós, porque eles têm um propósito. Eu te pergunto, você tem um propósito, sim ou não? Sim? Eles também foram justificados. Você foi justificado por Cristo Jesus, amém? Mas tem uma terceira característica que eu gostaria de explorar com vocês. Volta para Apocalipse 14, por favor. Apocalipse 14, só que agora no verso 1. Que vai falar a última característica dos 144 mil. Diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Qual que é a terceira característica dos 144 mil que eu estou trazendo aqui para vocês? Sabe qual que é? Eles estão em pé. E o que significa os 144 mil estarem em pé? Isso significa que eles estão no meio de uma batalha. Os 144 mil são um povo que estão em guerra. Eles estão ao lado do Cordeiro em pé. Vou explicar para vocês. Volta no capítulo 12, no verso 17, por favor. E você vai ver um outro personagem que também está em pé, preparado para a batalha. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Estar em pé, num contexto de enfrentamento de inimigos, significa uma batalha. Satanás está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele se coloca em pé para batalhar contra esse grupo. E quem são as pessoas que estão do lado de Satanás nessa batalha? A gente vê uma descrição, a gente vê uma besta que emerge da terra, uma besta que emerge do mar, e essa besta que emerge da terra, ela faz uma imagem dessa primeira besta que tem fôlego para poder enganar o povo de Deus. Quem são as pessoas que estão contra Deus? São o dragão,
A besta do mar, a da terra e uma imagem da besta. E quem está do lado de Deus? Os 144.000 juntamente com o Cordeiro. Quais são as armas dessa batalha que Satanás está pelejando? Volta a sua Bíblia, por favor, no capítulo 9. E nós vamos ler o verso 18 e 19 do capítulo 9. A sexta trombeta ela tem a ver com a última guerra final do povo de Deus. E nos versos 18 e 19 a gente vê uma parte do exército de Satanás e a gente vê as armas deles. Olha só. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela lhe causavam dano. Existem alguns cavalos que estão batalhando e são essas armas de Satanás. E onde que está a força desses cavalos? A força está na boca e na sua cauda. Eu não entendo de cavalo. Tá bom? Sendo muito sincero. Eu sei que só daquele ditado que diz que cavalo dado não se olha os dentes, porque é na boca do cavalo que se vê a idade dele. Então a ideia é, se é bom ou se é ruim, você não reclama do presente. É isso. Só que o que significa boca e cauda na Bíblia? Boca tem a ver com engano, tem a ver com blasfêmia. E a cauda tem a ver também com engano, porque quando Satanás ele vai enganar os anjos, ele arrasta com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu. As armas de Satanás nessa batalha são a blasfêmia e são o engano. E quais são as armas do povo de Deus? Se da mesma maneira que as armas de Satanás têm a ver com coisas que são faladas, tem a ver com a palavra, o povo de Deus também tem a sua arma, que também é uma palavra. Sabe quais são? São as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Diante disso, a gente vai se aproximando um pouco mais da nossa realidade. Certo? Porque os 144.000 são um povo que tem um propósito, foram justificados por Deus e que tem como a sua arma na batalha de Deus contra Satanás as 3 mensagens angélicas. E eu te pergunto, nós temos essas mensagens como nossa arma na pregação do Evangelho, sim ou não? É dever do povo adventista do 7º dia compartilhar as 3 mensagens angélicas, sim ou não? Sim? Então agora a gente vai chegar num impasse. Por quê? Porque agora você olha e diz o seguinte, poxa, pode ser que eu venha fazer parte dos 144.000. Só que para você saber se você faz parte dos 144.000, a gente tem que entender se o número ele é literal ou ele é simbólico. Vou explicar para vocês. Na Bíblia, quando a gente olha para os números, existem algumas regras que a gente precisa cumprir. 144.000 é múltiplo de 12, certo? 12 é um símbolo do povo de Deus. Então, tem a ver com o povo de Deus. Só que é 12 vezes 12. Quando a gente tem um número na Bíblia multiplicado por ele mesmo, significa infinito. Significa infinito. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Pedro chegou em Jesus querendo fazer aquela moral, ele falou assim, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus olha para ele, não, 70 vezes 7. O que isso significa? Que a pessoa tinha que perdoar 490 vezes? Não, porque se você tem 1 ano de casado, você já pediu desculpa para sua esposa bem mais de 490 vezes. Mas o que significa então isso? Significa que o perdão é infinito, você não tem que ter limites para pedir perdão para as pessoas ou para conferir o perdão. 144 é um número multiplicado por ele mesmo, ou seja, é um grupo assim, gigantesco. Só que a gente não pode esquecer a casa do milhar. A casa do milhar significa exército. E soldado, ele não fica parado. O soldado tem que estar disposto para luta. O soldado tem que lutar. 144.000 são um exército, que no momento do tempo do fim, são as pessoas que se colocam do lado de Cristo para pregar as 3 mensagens angélicas. Eu te pergunto, você quer fazer parte dos 144.000, sim ou não? Sim, mas eu te pergunto, você está pregando? E é aí que vem o ponto. Não existe espera passiva no reino de Deus. Se você quer ir para o céu, se você quer mostrar que está esperando a Cristo, não é no banco da igreja que a gente mostra isso, mas é lá fora. Porque é fora dos portões dessa igreja
que a nossa fé ela é demonstrada. É fora que a mensagem ela realmente é pregada. Aqui, sabe o que nós estamos fazendo? Recebendo um combustível para pregar lá fora. A verdadeira religião ela não é mostrada dentro da igreja, entre quatro paredes nos bancos, mas ela é mostrada vivendo uma vida cristã lá fora, mostrando a Cristo para as pessoas através da sua vida. E sabe por que eu estou pregando esse sermão para vocês? Para convidar vocês a pregarem a palavra de Deus. Temos 3 mensagens celestiais para mandar para essas pessoas aqui fora. Sabe uma coisa que me assusta? Campinas, uma cidade com 1,5 milhão, 1.500.000 habitantes, ter apenas 6 mil adventistas. Me assusta isso. Me preocupa isso. E por conta disso, a igreja escolheu essa cidade para trazer os comportores para cá. Eu queria convidar você a se tornar um comportor. Sim. Só que caso você olhe e fale assim, Celso, esse ministério não é para mim. Essa não é a minha aptidão. Tudo bem. Então eu quero te fazer um outro convite. Nós temos uma lista de mais de 60 pessoas aguardando para receber estudo bíblico. E eu quero pedir para que vocês façam parte desse povo. Eu passei essa lista para o Juliano. E ainda tenho que editar, porque eu tinha passado 49, chegou mais 18. Estudos na minha mão. Tem que passar para você mais os 18 que chegaram. E eu quero te fazer um convite. Se você realmente está aguardando a Jesus, se você realmente quer fazer parte do povo que vai estar pregando nos últimos tempos, se você quer fazer parte do povo que está indo para o céu, você tem que mostrar isso na sua vida prática. Então quero te fazer um pedido, que você fale com o Juliano, fale comigo, fale com o pastor Valdir, ele também tem essa lista, para que a gente tenha nomes de pessoas para poder explicar a mensagem. Gente, as pessoas estão sedentas pelo evangelho. Vocês têm ideia de que em 3 semanas, mais de 60 pessoas decidirem estudar a Bíblia? Vocês têm ideia do que é isso, gente? Eu nunca vi isso na minha vida. É muita gente em pouquíssimo tempo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão sedentas. A pandemia nos ensina que a morte está iminente. E a gente tem uma mensagem para mostrar para as pessoas que a morte não é o fim. Então eu quero te fazer um convite. Faça parte desse povo, desse exército que na luta contra Satanás prega e não fica sentado esperando. Faça parte desse povo que se coloca diante de Deus ao lado, em pé com Ele, para batalhar junto com Ele. Não fica sentado esperando as bênçãos cair no colo. Nós somos o povo adventista do 7º dia. O remanescente da profecia bíblica, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. A gente não guarda isso para nós mesmos, mas a gente guarda os tesouros de Deus para mostrar esse tesouro para toda a humanidade. Eu te pergunto, você quer fazer parte desses 144 mil? É seu desejo pregar a mensagem do advento a todo mundo na sua geração para que você veja Cristo voltando? Sim? O Christian vai cantar uma música nesse momento. Enquanto ele canta, eu quero te convidar a refletir sobre isso. E se era o seu desejo fazer parte desse povo e se colocar junto nesse momento de pregação que nós estamos tendo aqui nessa região, eu quero que ao término da música você se coloque em pé para juntos nós orarmos a Deus. Deus seja louvado, amém? Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do
seu normal descerá sobre nós. O fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Santo e eterno Deus, maravilhoso e bom Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para essa guerra, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu as ferramentas, o Senhor nos deu a mensagem a pregar, e ainda o Senhor nos dá o Teu Santo Espírito para nos imbuir com todo o poder, Pai, para levarmos a salvação a outras pessoas. Nós te agradecemos, Senhor, pelas mais de 60 pessoas que aceitaram estudar a Tua Palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por tantas almas sedentas pela mensagem. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê muitas mais. Que o Senhor nos dê 1000, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. E que o Senhor dê a essa igreja, Senhor, o Espírito Santo, para que nós, com o Teu poder, possamos levar a mensagem a essas pessoas que estão sedentas por Ti, Senhor. Que o Senhor nos faça lembrar constantemente, Senhor, constantemente, daquilo que o Senhor fez por nós, para que, entendendo a salvação operada em nossa vida, a gente seja um canal de bênçãos para as pessoas desse bairro. Que essa cidade, Senhor, não tenha apenas 6.000 adventistas no livro, sabendo que são muito menos ainda os que frequentam. Mas, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, que tenham 10.000, 20.000, 30, 100.000 pessoas, Senhor. Quanto mais, melhor. A gente quer ver esse céu povoado, Senhor. Nos use para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Seja em mim, aqui ou em qualquer lugar, faz de mim tua morada. Que teu Espírito renove o meu coração, para que tua vontade se faça. Venha habitar em nós, com teu poder, Senhor. Tua luz eu serei, seja onde for tua casa eu sou. Habita em nós, Senhor. Pode se sentar. Venha habitar em nós, com teu poder, Senhor. Tua luz eu serei, seja onde for tua casa eu sou. Habita em nós, Senhor. Seja onde for tua casa eu sou. Habita em nós, Senhor.